Seja muito bem-vindo ao canal Resumos de Odonto. No vídeo de hoje a gente vai dar início a uma nova playlist aqui no canal Resumos de Odonto, que é sobre as urgências na odontologia. Então, existem hoje, diversas urgências que podem chegar a você no seu consultório, na clínica escola, e nós, como profissionais de saúde, a gente precisa estar pelo menos ciente sobre quais são essas lesões, se elas são associadas a algum trauma, alguma patologia, para que a gente possa dar o correto tratamento, diagnóstico e uma abordagem em cada tratamento. Então, com esse intuito, a gente veio trazer nessa playlist e para iniciar, a gente vai falar hoje sobre a esquimose ou contusão facial. Então, quando a gente pensa em contusão, quando a gente pesquisa no Google, por exemplo, o que é contusão, vê logo uma imagem de um atleta, um jogador de futebol, por exemplo, caído. Então, isso a gente consegue imaginar que a contusão ela é causada por um acidente, por um trauma. E ela pode causar, tanto por esse trauma de origem automobilística, violência, quedas, em campo de futebol, por exemplo. Mas essas contusões e equimoses, elas são mais comuns do que a gente imagina, até por conta, do seu tom arroxeado. Então, principalmente você que deseja seguir carreira hospitalar, deseja trabalhar em trauma, é muito importante, que você saiba quais são essas patologias. Então, a contusão e a equimose, que são sinônimos, elas são as lesões que acontecem em tecido mole de característica traumática. Essa lesão, ela geralmente vai acontecer na face, na maioria das vezes, na região do lábio e também na região do olho, Então, ela afeta tecidos moles, ela pode vir a afetar os músculos e ela vai ter, na maior parte das vezes, uma coloração roxeada. E esses traumas, vão levar a um edema, uma hemorragia subcutânea naquela região que foi afetada essa lesão. A contusão, ela acontece com o rompimento de um vaso sanguíneo. Então, quando rompe esse vaso sanguíneo, gera essa coloração arroxeada que é causada pela contusão. Só que uma característica positiva da contusão é que o tecido ele se apresenta íntegro. Então, tem o rompimento desse vaso sanguíneo, mas o próprio tecido ele consegue regenerar. E aí, com isso, a gente precisa falar algumas técnicas de tratamento mais posterior nesse vídeo. Então, o que a gente precisa saber, é que a contusão ou a equimose, elas vão ter essa característica roxeada por conta dessa quebra, desse vaso sanguíneo. Então, as contusões, geralmente são causadas por um traumatismo, que pode ser por um objeto rombo, mas pode ser também encontradas em lesões dentoalveolares ou até mesmo fraturas dos ossos faciais. E quando envolve fratura de osso facial, a gente precisa ter uma atenção maior. E a gente só vai saber isso através de exames de imagem. Então, a gente precisa fazer, uma anamnese minuciosa. Então, cabe ao cirurgião dentista solicitar, exames complementares para, assim, ter o descobrimento de qual é a origem, para que, assim, a gente possa dar um tratamento adequado para cada caso de cada paciente. Então, a contusão, ela em quase todos os casos, não é necessário intervenção cirúrgica. Só que depois que a gente faz exames complementares e a gente investiga se há fraturas ósseas, a gente utiliza, esses exames, como, por exemplo, uma radiografia panorâmica. Então, se for associada a uma intervenção odontológica, por exemplo, a gente consegue ver uma uma tomografia computadorizada, e uma ressonância magnética. Então, através desses exames, a gente tem a certeza do diagnóstico. E é claro, o exame clínico é de extrema importância. Então, depois que o cirurgião dentista, o cirurgião bucomaxilofacial, ele examina as feridas, observa se há lesões profundas, se há lesões superficiais, ele vai fazer a solicitação, de exames complementares e aí sim ele vai fazer o diagnóstico do problema e vai avaliar se é necessário encaminhar para um especialista ou não. Na maioria dos casos, uma característica muito positiva, a contusão facial, ela é uma contusão leve. Então, somente tratamentos leves, eles são suficientes para tratá-la. Mas se for mais grave, a gente trata em âmbito hospitalar. Então, aqui a gente tem, a contusão. Então, inicialmente, ela se torna uma cor avermelhada, como se fosse uma inflamação com esse rubor, edema emaciado. Depois de 2 dias, ela se muda para uma cor preto arroxeada
e depois de 7 a 10 dias ela começa a se tornar uma cor verde amarelada e depois ela some por volta depois de uns 20 dias. Então o próprio corpo ele consegue fazer, né, essa regeneração. Então, o que acontece? Quando a pressão hidrostática dentro desses tecidos moles se iguala à pressão dos vasos sanguíneos, o sangramento cessa. Então, por isso que a gente diz que o próprio organismo faz a cura dessa lesão. Então, a pressão hidrostática dos tecidos moles iguala a pressão dos vasos sanguíneos e aí o paciente para de cessar, né? E aí tem o que a gente chama dessa coloração aqui mais verde amarelada. Então, com isso, né, a gente vê que é importante que a gente faça, né, o uso correto, né, dos tratamentos que a gente vai dizer posteriormente. Porém, se uma contusão ela é vista precocemente, a gente pode fazer, né, indicar para o nosso paciente aplicar gelos ou curativos compressivos que ajudam na vasoconstricção e, portanto, vão ajudar a fazer uma melhor regresso, né, dessa contusão. Assim, né, diminuir a formação de hematoma. Só que, todavia, se essa contusão ela não para de expandir, é provável que haja uma artéria hemorrágica dentro da ferida. E aí a gente pede, né, o nosso paciente para ficar observando como é que vai andar daquela lesão. E aí, a depender de cada caso, precisa fazer uma intervenção cirúrgica. Só que na maioria dos casos, o hematoma, ele pode necessitar de uma exploração cirúrgica e ligadura do vaso nesses casos. E aí a gente faz esse tratamento hospitalar. Então, a contusão, quando ela não há nenhuma ruptura, né, desses tecidos moles, ela vai formar e reabsorver com o tempo, conforme a gente viu na imagem anterior. E vai ser restabelecido o contorno normal. Então, nos dias seguintes, o paciente ele vai ter aquela troca, né, de coloração. Então, vai passar pela cor azul roxeada, depois uma cor mais alaranjada e depois continua, né, para o verde e amarelo até desaparecerem. Então, essas áreas, elas podem vir a se estender abaixo das clavículas e alarmar o paciente. Então, o paciente pensa, ai meu Deus, essa lesão está regredindo, mas na verdade, ela só está saindo ali, né, do seu corpo, daquela forma, né, mais arroxeada. Mas, na maioria das vezes, essas lesões são inócuas, né, ou seja, inocentes, indolores, assintomáticas para aquele paciente. Então, ele pode se assustar, né, e você, como profissional, pode orientá-lo, que é uma causa normal. Então, como não houve nenhuma ruptura dos tecidos moles, a gente vai falar para o nosso paciente que é uma infecção muito improvável. A gente não precisa fazer uso de antibióticos, mas para cessar a dor daquele paciente, a gente pode receitar anti-inflamatórios, analgésicos durante 3 a 5 dias, a depender de cada caso. Quando há ruptura dos tecidos moles e a gente observa que há comunicação entre a cavidade oral, entre aquele hematoma, a gente vai recomendar sim o uso de antibióticos, porque pode ser que haja uma infecção, e também o uso de anti-inflamatórios e analgésicos, bem como, né, compressas quentes naquela região edemaciada, seguidas de preservação. Então, o tratamento, na maioria das vezes, que a gente disse, né, ao decorrer dessa videoaula, vai ser o uso de compressas de água fria. Então, a gente vai fazer uma limpeza, né, daquela área ali com soro fisiológico, limpa, né? Principalmente, pode ser que a contusão, ela não é uma lesão que fica exposta, mas se o paciente ele sofreu um acidente, se aquele paciente ele sofreu uma queda no campo, por exemplo, pode ser que ainda haja aqueles restícios, né, de terra, de lama, de grama. Então, a gente faz uma limpeza daquela área externa, né, nesses casos, higieniza o local, faz o uso de compressas frias, principalmente nas primeiras horas, depois a gente pode fazer um alívio, né, de compressas quentes, para diminuir aquela sensação de rubor e fazer uma correta, né, higienização com medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos e, como a gente disse, né, se for o caso, a gente indica o uso de antibióticos, mas é claro que você vai avaliar se vai ter ou não uma infecção. Então, é orientado, né, desse paciente que fez essa higienização do local. E aí, após o diagnóstico, o profissional ele vai avaliar se houve ou não alguma lesão. Então, depois que o profissional ele avaliou, né, fez aquela higienização do local com soro fisiológico ou até mesmo com uma solução antisséptica, ele realize o debridamento da lesão, se presente, e aí sim ele evita a contaminação para outras áreas. E é claro, né, fazer o uso de exames complementares para avaliar a progressão daquela lesão. Então, vamos fazer, por exemplo, uma panorâmica em uma semana, depois
em 15 dias, um mês e assim sucessivamente para a gente avaliar aquela lesão com o tratamento. E é claro que a gente deve solicitar ao paciente que ele siga as regras do pós-operatório. Então, fazer uma higiene, né, utilizar medicação, compressas, repouso, uma alimentação, né, pedir para que eles evitem alimentos e substâncias irritantes. Então, tudo isso é muito importante para um melhor tratamento, um melhor pós-operatório para aquele nosso paciente. E fazer o básico, né, utilizando os tratamentos tópicos, que é basicamente compressa de água fria e anti-inflamatório e analgésico. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido. Uma aula super tranquila e muito importante para todos nós profissionais odontológicos, né? Que como a gente postou no nosso Instagram, a gente, de acordo com a lei, a gente vai ser médicos orofaciais, mas até então a gente é cirurgião dentista com muito orgulho. Então é isso, muito obrigada por ter estado até aqui. Se tirou alguma dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato conosco através das nossas redes sociais, que está aparecendo aí na tela. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal e valeu!